Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Quartas de Conhecimento, que já ganhou espaço cativo na agenda de eventos do varejo farmacêutico, eu não tenho dúvida disso, justamente pelo propósito de levar muito conhecimento, informação de qualidade para você, gestor de farmácia. E a gente sabe que você, gestor, sofre no dia a dia com muitas dores, e, claro, não é culpa sua, né? É, é o dia a dia que nos corrói, né? São as muitas surpresas que esse Brasil nos proporciona e os desafios que, obviamente, né, um país como esse, né, e a concorrência crescente, né, acaba proporcionando. Mas nada como ter bons nomes e peritos com conhecimento e disposição para nos ajudar. E aqui temos mais um, e é uma honra receber mais uma vez o Israel Sintra. Primeiro, antes de dar a palavra para ele, eu quero reforçar o convite para vocês seguirem a nossa sessão, os especialistas, panoramafarmacêutico.com.br/barra os especialistas. A sessão está lá na home, disponível para quem quiser conferir. Eu vou colocar no chat também o link para vocês acompanharem conteúdos de vários especialistas, artigos, e-books, webinars como este, videocasts. Tem muito conteúdo bacana e enriquecedor para o dia a dia das farmácias. E o Israel é nosso especialista em precificação, em pricing, e hoje, mais uma vez, traz tema, né, tema muito relevante para a gente conversar. Só para fazer uma breve apresentação rápida, muita gente já conhece, né, de outros webinars, inclusive, mas o Israel é especializado em estratégia de preços, em rentabilidade, tem experiência em grandes operações comerciais, inclusive da Ambev, tem MBA em finanças pelo INSPER e formação em negociação pela Harvard Business School, e é CEO da distribuidora Mais Saúde, consultor empresarial e speaker em rodadas com fundos de investimento. Eu não sei como ele tem tempo para tudo isso, mas o fato é que ele está aqui com a gente aqui, e ele tem uma agenda corrida hoje, inclusive, mas, né, bateu ponto aqui, fez questão de participar, está conosco. Vai ser uma apresentação um pouco mais compacta hoje, mas muito enriquecedora, tenho certeza disso. Israel, já falei demais, agora é contigo, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Ô, Leandro, obrigado, cara. Obrigado. Eu fico até encabulado, cara, de você falar desse jeito aí, com tantos predicados aí. Mas, gente, boa noite, né? É um prazer estar aqui de novo. Cara, eu gosto demais desse movimento do panorama farmacêutico, das quartas de conhecimento, porque no fim do dia, né, os empresários e gestores são pessoas muito solitárias, né? Então, assim, a gente lida muito com dilemas, muito para si, no travesseiro. Sempre falo isso. Então, poder compartilhar isso de alguma maneira com as pessoas que sofrem das mesmas dores e que têm os mesmos objetivos faz muita diferença. Vou compartilhar aqui a apresentação. Só, por favor, me confirmem se ela aparece na tela certinho. Aparece? Tá certinho aí? Certinho. Seguimos em Então, frente. pronto. Então, peraí que eu acho que eu cliquei num botão que não era para eu ter clicado. Vamos nessa. Bom, gente, eu vou tentar. Deixa eu só achar aqui. Deixa eu achar aqui agora o pointer. Pointer options, pronto. Beleza. Eu vou tentar, né, trazer um tema aqui que é um tema que todo mundo fala de uma maneira muito genérica. Eu estou tentando aterrissar esse negócio aqui para dentro do. Sumiu aqui todo mundo, cara. Peraí, deixa eu só voltar a ver todo mundo que sumiu, todo mundo. Show, show. Eu vou tentar aterrissar esse tema aqui. Cara, é um negócio extremamente estratégico quando a gente fala de preço, né? Eu percebo que são muitas pessoas que falam muitos temas genéricos, mas eu acho que é importante quando a gente tenta aterrissar para o nosso dia a dia, porque às vezes a gente tenta combater a concorrência, às vezes a gente tenta ser o mais barato em tudo, e não necessariamente isso está trazendo competitividade para dentro do negócio. Eu falo muito aqui na empresa, né? O pessoal fala muito de faturamento, legal, né? O faturamento eu acho que ele é um principal drive de qualquer negócio, porque se não vender, a gente não tem nem o que gerenciar, então a gente precisa vender. Mas eu acho que à medida que o tempo vem passando, que a complexidade vem aumentando, né, as margens vêm diminuindo, o governo vem ficando cada vez mais próximo, eu acho que quando a gente fala de precificação e de categoria, eu acho que a gente tem muito ainda, né, por desenvolver, falando do varejo como um todo, né, falando como varejo farma aqui, e entender que essa aqui é a principal maneira da gente proteger os nossos negócios. Vou passar. Cara, não tá indo, não. Peraí. Agora foi. Vou passar aqui essa parte da apresentação.
né? Acho que o Leandro já falou mais coisas do que o que tem aqui, mas, cara, muito feliz em fazer parte do time do Panorama Farmacêutico e vamos falar de preço, né? Cara, o preço, quando a gente fala, eu sempre tento colocar o preço dentro de cinco pilares básicos, porque não é sobre ser caro ou ser barato, né? Tem no mesmo produto, quando você entra num determinado tipo de varejo, às vezes é posicionado de uma maneira, e em outro tipo de varejo é posicionado em outra maneira. É só a gente comparar, né? Por exemplo, shampoo ou sabonete dentro de farm de alimentar e de loja especializada. Então, o primeiro ponto do preço, gente, é que a gente tem um objetivo. E aí, de novo, aqui não tem certo ou errado. Cara, qual é o objetivo do produto e da categoria que a gente está falando? Tem produto que a gente vai cobrar mais barato e tem produto que a gente vai cobrar mais caro. Tem produto que a gente vai trabalhar com margem negativa em alguns momentos, tem produto que a gente não vai. O grande ponto para mim é a gente saber o que está fazendo. Porque o que eu sinto falta é que muitas vezes a gente está tomando decisões de preço, eu falo isso como do distribuidor hoje, né? E muito presente dentro dos varejistas, que são os meus clientes, né? Roda em vários estados, eu percebo que muitas vezes as decisões são empíricas. A gente está fazendo porque alguém está fazendo ou porque a gente está fazendo e às vezes nem sabe. Então, o primeiro ponto do preço é o objetivo. Precisamos ter um objetivo por produto e por categoria. O segundo ponto é a rentabilidade desse objetivo. Cara, está congruente com o que eu quero? O preço que eu estou cobrando, por exemplo, num bastão protetor solar com cor, ele está coerente com o objetivo da categoria? Essa categoria ela é uma categoria para eu rentabilizar? Ou ela é uma categoria para eu trazer gente para dentro da farmácia? Ou ela é uma categoria para uma conveniência? Ou ela é uma categoria simplesmente de rotina? Né? Então, isso precisa conversar. Terceiro ponto, o cliente percebe o valor que eu coloco no produto? Porque, cara, eu sempre digo isso, eu brinco muito com as pessoas. Você vai vender um carro, aí você pergunta para quem está vendendo, quanto custa o carro? Aí geralmente ele dá um valor lá em cima. Senão o carro vale R$ 200 mil. Tipo, cara, o carro vale o que o pessoal paga. Se a turma só está pagando 80, o carro só vale 80. E se a turma está pagando 300, ele vale 300. Então, muitas vezes, a gente comete alguns erros parecidos. Não, cara, eu vou precificar isso aqui porque esse aqui eu acho caro. Se eu vou botar mais barato, porque ninguém pagaria. Cara, a gente está subestimando o bolso do consumidor. E o contrário também acontece. Não, eu vou botar isso aqui porque isso aqui é muito barato. Esse lance do valor percebido, eu trago muito, que para mim é um exemplo muito latente dentro do Pharma, que não é Abrafarma, especialmente, que é, por exemplo, teste de gravidez. Cara, uma pessoa que entra numa farmácia com o intuito de fazer um teste de gravidez, tem a pessoa que vai fazer o teste de gravidez porque ela quer estar grávida, e tem a pessoa que vai fazer um teste de gravidez com medo do resultado. Essa pessoa não mediria, obviamente até um certo valor, quanto ela iria pagar no teste de gravidez. E ainda assim, a gente percebe, a gente encontra aqui, pelo menos no Ceará, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, alguns testes de gravidez por R$ 7 na farmácia, por R$ 9 na farmácia. Então, quer dizer, se fosse 29, será que a pessoa não pagaria? Ela pagaria. Então, por que que eu estou cobrando 9? Ah, porque eu estou com o objetivo desse produto trazer gente para a farmácia. Será que esse deveria ser o produto que vai trazer gente para dentro da farmácia? Né? Então, eu acho que são perguntas que a gente tem que fazer em cascata sempre, que nos ajudam a entender o pilar central que é o preço. Né? O quarto ponto, o mercado. Então, cara, também não adianta eu estar muito desposicionado. Se eu tiver muito barato em relação ao mercado, eu estou deixando dinheiro na mesa, com toda certeza. E se eu tiver mais caro, provavelmente eu também estou deixando dinheiro na mesa. Então, o mercado ele é uma boa regra. E por último, a gente precisa ter gestão disso. Né? Eu acho que o preço ele é muito sensível, né? Ainda mais nós aqui que trabalhamos com varejo, né? E com muitos bens de consumo também dentro das farmácias. Cara, é um negócio muito nervoso. Né? Eu lembro que quando eu trabalhava na Ambev olhando o preço, a gente olhava chefe semanal. De uma semana para outra, o preço subia 30%, depois caía 15%. Então, se eu não tenho esse acompanhamento de ticket médio, de preço médio, de margem bruta e da minha categoria, eu corro o risco de ficar desposicionado, seja para mais, seja para menos. Esse slide, gente, eu trouxe aqui para
eu trouxe esse slide para a gente entender só um pouquinho do, cara, quais são os 5 principais pontos que a gente olha antes de precificar qualquer coisa. Porque o preço, ele é simplesmente um comunicador de posicionamento. Ah, cara, caro ou barato, não importa. O que importa é, a indústria em algum momento fez um estudo para ter um produto X para atender uma demanda Y. E ela estudou qual é o tipo de público que ela vai atender. Se o preço não tiver congruente com isso, nós temos um problema. O produto não vai performar. Se ele tiver mais caro, ele não vai performar. E se ele tiver mais barato, logo ele entra na curva de descendência, porque muitas pessoas vão ter acesso e esse produto passa. Então, isso é uma estratégia contínua. Aí eu trago para cá, aqui eu vou para um tema mais tentando aterrizar mesmo assim para a farmácia, porque a gente fala de preço, beleza, falei de um monte de coisa teórica. Eu tenho que ver o objetivo, eu tenho que entender se a rentabilidade está em linha, se o cliente percebe o valor, se tenho que fazer gestão de tudo isso, tenho que entender como eu estou em relação ao mercado. Mas eu acho que a gente precisa aterrizar algumas coisas. Então, gente, vamos aqui para o preto no branco. Quais são as coisas que nós precisamos ter muito claras para precificar qualquer produto dentro de qualquer negócio? A primeira coisa é nós precisamos entender a estrutura de custos e margem de contribuição. Ah, cara, o que é estrutura de custos? Gente, quando eu compro um produto, eu sou varejista, comprei um produto da indústria ou do distribuidor. Cara, eu tenho um custo do produto, obviamente, né? Eu vou pagar pelo produto, vou ter algum custo tributário em cima do produto, né? E talvez eu tenha algum custo de frete. Mas não é só isso. Porque no fim do dia, o meu produto tem que estar na gôndola. Então eu pago aluguel, eu pago funcionário, eu pago energia, eu pago segurança, eu pago sistema, eu pago uma série de coisas. Então isso precisa ser precificado dentro da tua DRE. Cara, qual é o peso dos meus custos fixos, da minha estrutura fixa? Ah, ela é, sei lá, 15% da minha DRE, 20, 18, não sei, vai depender muito de negócio para negócio. E depende muito do tipo de produto. Mas isso precisa estar dentro da precificação do teu produto. Claro que quando você tem produtos que você vai trabalhar uma margem maior, aí você coloca 100% do teu custo fixo dentro do produto. Vai botar 20, 25%. Quando é produtos que você tem uma margem menor, você reduz isso. Mas isso precisa ser uma decisão consciente. Eu estou topando, estou tomando a decisão de vender fralda mais barato, às vezes com margem quase zero, porque fralda passou a ser para a farmácia uma categoria distinta. Então, chama a gente. E aí, o cara vai vir para a farmácia e vai levar a papinha, e vai levar o Bepantol, e vai levar o remédio para pressão, e uma série de outras coisas. Então, acho que isso é um ponto relevante. Outro ponto muito relevante, gente. Markup não é margem, né? Isso deveria ser claro, mas eu percebo que não é. E margem percentual não paga conta. Né? Uma coisa que me espanta muito quando eu faço rota é que tá todo mundo vendendo produto de R$ 10, de 12, de 15, aí fica batendo no peito e dizendo, poxa, mas aqui eu tenho 80% de margem. Cara, 80% de margem no produto de R$ 15 vai te deixar ali R$ 12, cara, para tu pagar custos e etc. Será que não é melhor ter 20% de margem no produto de R$ 150 na gôndola, que vai te deixar R$ 30 ao invés de 12 e que provavelmente vai ocupar menos espaço da gôndola? Então, eu acho que, claro, que eu não estou dizendo para não trabalhar produto de valor agregado baixo, pelo amor de Deus, mas eu acho que a gente precisa ser consciente na tomada de decisão. Eu percebo que quando você olha os dados de Kiva e Close-Up, as redes da Abrafarma, elas têm um ticket médio muito maior de faturamento, né? Isso se dá por dois motivos, né? Primeiro, pela quantidade de mix que tem na loja, o mix ele é maior, são lojas maiores, via de regra, mas também porque elas estão expandindo, né, as suas categorias. Isso eu estou falando fora a canetinha, né? Mas você vê, por exemplo, farmácias que trabalham a conveniência muito bem, você vê farmácias que trabalham produto de valor agregado bem, dermocosmético, né, suplementação mais premium. Então, isso vai trazendo a margem percentual para baixo, mas no fim vai deixando mais dinheiro para pagar a conta. Né? É melhor ter 10% de 1 milhão do que 100% de 10. Então, eu sempre penso isso. Outro ponto
que é muito relevante é que, cara, nós temos que ter na cabeça que promoção tem que trazer faturamento extra. Seja de um produto específico, seja de uma cesta. Mas tem que trazer. E o que eu percebo é que as promoções hoje elas acontecem de maneira indiscriminada. Ah, eu vendo um produto por R$ 100, eu vou dar 10% de desconto hoje. Cara, eu preciso vender 20% a mais. Se eu não vender 20% a mais, eu empatei o meu faturamento praticamente, eu tive um custo operacional maior, porque eu ia vender só 10, agora eu vou vender 12, e eu gastei mais energia para vender 12 do que para vender 10, e ganhei a mesma coisa. Então, acho que esse é um ponto assim, muito relevante que os CRMs ajudam e que os indicadores ajudam. E aí, claro, dá para a gente aterrissar o tema, por exemplo, com um produto. Eu gosto muito das Smart Promos, que a gente faz, eu faço muito aqui no Ceará, né, que são as promoções atreladas a compre e ganhe, ou compre e concorra. Então, pô, tem várias linhas que eu vendo aqui, que se eu for dar um desconto no preço, eu vou trazer a referência de preço muito para baixo. Isso é um problema, porque uma vez que eu trago a referência de preço para baixo, às vezes eu não consigo incrementar venda o suficiente para empatar e depois o cara fica achando caro me comprar. Então, o que é que eu faço muito com os meus parceiros varejistas? Ah, vou dar um exemplo aqui de fralda, por exemplo. É uma marca de fralda que nós vendemos, eu faço muito Smart Promo. Cara, vamos investir em um quarto de bebê, vamos investir em um berço, vamos investir em alguma coisa que quem comprar nessa farmácia o produto vai ganhar um cupom para concorrer. Eu não preciso baixar o preço do produto, não baixa a referência, e eu consigo quantificar o meu investimento. Eu consigo quantificar porque eu sei quantos tickets, quantos cupons foram emitidos, eu sei quantos tickets tem na urna e eu sei quanto custou o investimento. Então eu consigo fazer essa conta de trás para frente e entender se a promoção virou ponteiro ou não, se tem elasticidade ou não. Outro ponto muito relevante é que a gente precisa precificar por categoria e por preço percebido. Eu vou falar um pouco disso mais lá na frente, né, porque trouxe uma tabela para exemplificar bem. Mas, gente, isso aqui para mim é uma das coisas onde tem mais dinheiro na mesa dentro de uma farmácia. Eu sempre dou o exemplo do chiclete Valda, que eu encontro invariavelmente em todas as lojas que não são da Abrafarma, que eu faço rota aqui no Ceará. Você entra numa loja da Pague Menos aqui, por exemplo, que é a maior rede daqui, a Valda está na gôndola não, no caixa a 2,50. Você entra no Extra Farma, que é do mesmo grupo, a Valda vai estar no caixa a 2,30. Você entra no Farma, você vai fazer rota no interior, a Valda, o chiclete Valda está no caixa a 99 centavos. Isso, cara, você está deixando muito dinheiro na mesa, porque o preço de 99 centavos para 2,50 não vai mudar em nada a tomada de decisão do cliente. O valor percebido por ele é muito baixo. Tanto faz gastar R$ 1 como 2,50, se ele quiser o chiclete, ele vai levar o chiclete. Claro que não é o chiclete que vai impactar diretamente o faturamento total de uma farmácia ou não, mas eu acho que é um bom exemplo, né? É uma categoria de conveniência, de caixa, que muitas vezes o farmacista simplesmente replica a margem. Ah, não, eu trabalho com 30% de margem. Só que, cara, 30% de margem de R$ 2, nós estamos falando de 60 centavos. Então, é um ponto que eu percebo que é muito incipiente ainda. E o ponto de precisamos ter gestão constante disso. E aí, gente, assim, eu como empresário e como executivo há 10 anos também, é muito bonito a gente ficar falando de indicador. Ah, tem que fazer indicador disso, tem que fazer indicador daquilo. E o nosso dia é uma loucura. Então, assim, não é simples, né? O funcionário falta, o sistema dá problema, o fornecedor entra, tem furto na loja. Mas quando a gente fala, né, de margem, quando a gente fala de lucro, tem alguns indicadores que a gente precisa olhar. Porque quando, historicamente, a nossa margem de medicamento ela cai ano após ano, né? Está acontecendo aí mais uma vez agora com a queda de patente do Ozempic. Então, uma canetinha que era 1.000, R$ 1.200 vai ser vendida por R$ 400, R$ 500. E o custo desse ano é maior do que o custo do ano passado. Então, a gente tem um achatamento de margem. Isso faz com que nós precisamos ficar mais vigilantes quanto ao preço. Não tem por onde correr. O funil está aumentando. Então, margem de contribuição é uma coisa que a gente precisa olhar. Cara, quanto é que esse produto deixa para eu pagar a conta? Eu preciso olhar. Elasticidade é outra coisa que eu preciso olhar. Poxa,
Adianta eu fazer promoção nesse produto? Quando eu faço promoção nesse produto, acontece o que com ele? A venda sobe? Não. A venda da cesta sobe, porque às vezes o cara vem, compra esse produto, leva outros dois. Faz sentido fazer? Ou às vezes é melhor nem mexer na promoção? O giro de estoque e a rentabilidade por categoria. Eu acho que são as quatro coisas assim que a gente precisa não deixar de olhar. Claro, né? Eu não coloquei aqui o faturamento, porque o faturamento ele é o que norteia tudo. E aqui eu trago os principais erros, né, que são muito comuns mesmo quando a gente faz rota, né, com clientes. Eu sempre estou dentro dos meus clientes, fazendo rota, entendendo onde é que eu consigo contribuir, porque a gente não se propõe só a vender produto, né? A gente se propõe a prestar um serviço. E o sucesso do meu cliente, no fim do dia, é o meu sucesso, porque o meu serviço só acontece se o cliente estiver sellout. Então, eu tenho interesse e eu vejo isso demais. Muitos clientes colocam o mesmo markup para todos os produtos. Gente, isso não faz o menor sentido, assim. Isso é uma coisa, isso é uma discussão que acho que faz 20 anos que a gente tem, mas não é difícil de encontrar, muito pelo contrário. De cada 10 farmácias que eu olho, eu te diria que tem ainda umas 3 ou 4 que fazem isso, mesmo marcar para todos os produtos. Isso não faz sentido, né? Isso, você está deixando dinheiro na mesa. Outra coisa é copiar os concorrentes de maneira indiscriminada. Cara, não faz sentido você copiar os seus concorrentes sempre. Claro, se eu estou muito fora do preço, eu preciso só entender o que está acontecendo. Eu estou fora do preço porque eu estou precificando errado, porque eu comprei errado, ou porque eu tenho um concorrente que está sendo inconsequente. Pode ser. Descontos sem critério, que é não monitorar os descontos. Simplesmente o desconto virou política. Isso também é extremamente comum. Cara, eu sempre falo também. Quando você entra numa loja, eu via muito isso na Bev. Se você for num restaurante, por exemplo, todo mundo sabe qual é o preço da cerveja no restaurante, no bar. Todo mundo sabe. Você vai entrar lá, eu sei quanto é o copo de chopp, eu sei quanto é a cerveja, eu sei quanto é o vinho. Mas ninguém sabe quanto é a batata frita. Dentro da farmácia, a mesma coisa. Via de regra, todo mundo sabe o preço do Monjaro. Todo mundo sabe o preço do remédio de uso contínuo. Todo mundo sabe, mais ou menos em linha, o preço de um remédio prescrito. Então, eu não posso ficar aplicando desconto em produto que não faz sentido ter desconto, que não traz venda adicional, só para copiar a concorrente ou porque eu acho que o produto vai romper a barreira e eu vou vender 3 vezes mais. Ele é um produto inelástico. Outro ponto muito relevante: não conhecer o custo econômico dos seus produtos. Cara, o que é custo econômico? É o custo que envolve a venda do produto. Aquilo que eu falei lá no início. Quando eu compro um produto, eu pago por ele, eu tenho imposto, eu tenho frete às vezes. Mas além disso, você pode ou não ter comissão, você vai ter aluguel. Se você não tiver, se o seu ponto for próprio, você tem que ter orçado um aluguel para você, porque isso faz parte do custo do produto. Você tem energia, você tem funcionários, você tem uma série de outras coisas. Isso precisa fazer parte da composição do preço, porque no fim do dia é um custo. Ele é um custo invisível, mas ele está lá. E por último, não revisitar os indicadores, que é um pouco dos indicadores que eu falei lá. Às vezes a pessoa para, acontece muito isso com os meus clientes. Eu vou, caio para dentro, ajudo, fazemos, começamos. Aí o cara faz um mês, o cara faz no terceiro mês, no sexto mês não sabe mais o que é, porque ele perdeu a disciplina desse processo. E essa disciplina ela é muito relevante para garantir a saudabilidade, porque a gente não pode olhar só o faturamento. O faturamento ele é o drive principal. Mas, cara, não adianta eu ficar trocando dinheiro. Não adianta eu comprar um produto por 10 e vender por 12. Eu estou trocando dinheiro. Não adianta. O grande lance, gente, é o que eu chamo de jogo do portfólio. Quando a gente fala de preço, todo mundo tem na cabeça, tem que ser barato ou caro. Como é que eu vou precificar? Cara, na verdade, o que a gente precisa é entender o papel de cada categoria, de cada produto dentro dessa categoria para o nosso negócio. Vamos lembrar que lá no primeiro slide, quando a gente colocou o pentágono do preço, a primeira coisa que tem lá é o objetivo. Cara, o que é que eu quero com esse produto ou com essa categoria? Se eu tiver isso muito claro, aí é uma decisão gerencial de negócio. Cara, essa aqui eu vou perder, para essa aqui eu ganhar,
e no todo elas vão compor a minha rentabilidade de uma forma que entregue o que eu preciso entregar. Tem muitas farmácias, eu te diria que a grande maioria das que não são Abrafarma que eu visito, não fazem esse jogo do portfólio, não fazem essa gestão de categoria de mix da maneira mais assertiva. E aqui eu trago também de maneira tangível, né, gente? Porque a gente fala muito, mas, cara, na prática, deixa eu botar o meu pointer aqui. Peraí. Cara, na prática, do ponto de vista de preço, né, tem quatro categorias que a gente pode colocar dentro de um varejo: categoria de destino, categoria de rotina, de conveniência e de valor agregado. Cara, a categoria de destino, para nós aqui no nosso negócio, são os medicamentos de marca e prescrição, que é o que leva o consumidor para dentro da farmácia. Cara, essa categoria é onde todo mundo sabe o preço. É a história da cerveja no restaurante. Todo mundo sabe restaurante que tem bebida mais cara e mais barata. Então eu não posso, né, a não ser que seja uma estratégia de negócio minha me posicionar para um público AA, mas se não for essa estratégia, eu não posso ficar muito desposicionado, porque é onde eu estou gerando imagem do negócio. A função da categoria de destino é trazer produto para a loja, desculpa, trazer cliente para a loja, é gerar tráfego de pessoas. Se eu sou conhecido como uma loja cara, a tendência de eu ter tráfego de pessoas é menor. Aí vamos para os produtos de rotina. Esses são produtos que têm uma recorrência, né, natural e que a margem, elas complementam o cesto. Então, cara, eu vou na farmácia comprar um remédio. Legal. Mas, cara, eu compro um shampoo por mês. Eu compro um desodorante por mês. São categorias fortes na farmácia. Já estou lá, eu vou levar. Acontece muito comigo, inclusive. Só que não pode estar muito fora do preço. Não precisa estar o mais barato. Se tiver pouca coisa acima, eu vou levar. Tá tudo bem. Então, essa é uma categoria que começa a ajudar a equilibrar a competitividade, né, dentro da rentabilidade de uma loja. E essa categoria ela é muito forte, como exemplo aqui, higiene pessoal. Seja desodorante, seja shampoo, seja sabonete, enfim. Aí nós temos a categoria de conveniência, eu já vou falar junto de conveniência e valor agregado, porque para mim essas duas categorias são as maiores oportunidades dos varejos farmacêuticos que não são Abrafarma. É todo mundo muito concentrado em categoria de destino e medicamento, né? Em fralda também, que passou a ser uma categoria de destino. Aí todo mundo tem ali um pouco de linha de higiene, tal, mas se trabalha muito pouco ou muito menos do que se poderia a conveniência e o valor agregado, né? Então, conveniência são os produtos de checkout. As margens são altas, mas o valor percebido ele é menor, né? Então, por exemplo, eu tenho chiclete, eu tenho água, eu tenho pilha, eu tenho. Cara, pilha e cola, para mim, são, acho, os grandes exemplos de que é conveniência. Ninguém sai de casa para comprar pilha. E ninguém sai de casa para comprar cola. Mas você vai lá na farmácia, quando você chega no checkout, você olhou para a pilha, você, poxa, eu estou precisando de pilha. E você vai levar. Então, esse é um produto que você não vai fazer conta. Se a pilha tiver R$ 20, 25, 28, você vai levar a pilha. Então, tem uma categoria a ser trabalhada de margem aí muito forte. E que eu acredito que o Pharma, que não é Abrafarma, né, os varejistas não são Abrafarma, não trabalham bem. E isso é uma grande diferença das lojas, que inclusive aumenta o ticket médio. E por último, de valor agregado. Qual é a diferença de valor agregado para conveniência? Porque ambos têm, né, uma margem maior. Mas o valor agregado, ele é um produto que você precifica com base na percepção do cliente. Então, aqui, tem vários exemplos para dar, mas, por exemplo, eu acho que o que tem gritado ultimamente é o bastão solar, o protetor bastão com cor, né? Que para as mulheres elas usam muito como maquiagem, a turma que está correndo, que está na moda também usa. Você entra numa farmácia, você tem protetor solar bastão de R$ 150 e você tem protetor solar bastão de R$ 70. O de 150 vende muito mais do que o de 70, mesmo sendo mais do que o dobro do preço. Por quê? Porque o cliente que está comprando, ele está comprando o valor percebido. Ele não está comprando o preço. Na cabeça desse cliente, eu vou pagar mais caro porque é um produto melhor. Eu vou pagar mais caro porque é um produto que eu sinto seguro de colocar na minha pele, ou de usar, ou de colocar no meu filho.
A mãe passa muito por isso. A mãe, quando ela vai fazer compra para o filho, isso é estudado na jornada do consumidor, né? Qualquer mãe que vai fazer compra para o filho, ela vai levar o produto mais caro se ela puder pagar. Independente do que seja. Ela só não leva se ela não puder pagar. Por quê? Porque preço comunica um posicionamento para ela de que é um produto melhor, mais bem trabalhado, mais seguro para ela usar nela, na família ou na criança. Então, essas duas categorias, para mim, tem muita oportunidade. Eu acho que quando a gente fala de gerenciamento de categoria, o farmácia desenvolveu muito no medicamento, óbvio, né? Comeu uma fatia grande de higiene pessoal que era do supermercado, mas ainda está muito incipiente quando a gente fala de conveniência e principalmente quando a gente fala de valor agregado. Então, nós precisamos diversificar isso. Por fim, gente, a frase para mim que resume um pouco do que eu quis falar aqui de aterrissar é essa, né? Não é sobre o preço do produto, é sobre o que a gente quer para o portfólio. Cara, qual é o papel que eu acredito dentro do meu negócio para o meu portfólio? O preço, ele vai simplesmente traduzir a minha estratégia. Se eu quero ganhar nessa categoria e quero atrair com outra categoria, o preço precisa transparecer isso. E isso é a parte mais inteligente para que eu não fique conhecido como uma farmácia que é cara ou que, enfim, que está fora de mercado. Pelo contrário, pô, então, o cara vai na farmácia, vai prestar atenção no preço de um produto X e eu vendo para ele toda uma cesta que complementa e a minha margem é atingida de vários outros produtos. Tá? Então, um pouquinho sobre isso que eu trouxe. Espero ter contribuído. Estou tirando aqui da tela. E é isso. Muito bom, Israel. Obrigado mais uma vez, uma grande aula aqui, né? O Alisson até está perguntando se é algum curso que você poderia indicar com esse método de precificação. Não sei se tem curso para isso, né? Acho que é o dia a dia, né? Mas sempre boas dicas são bem-vindas, né? Cara, curso especificamente não me vem à cabeça, certo? Mas eu vou me organizar aqui para montar um simulador de preço para disponibilizar para o Panorama Farmacêutico. Muito legal. Né? Uma Eu vou boa montar esse notícia aqui, pô. simulador Quentinha aqui e pra gente. Legal. disponibilizar para tu. Muito bom. Não, vale muito a pena. E, bom, rapidamente, eu sei que o seu tempo é mais curto hoje, Israel, Não, mas fique tranquilo, vou tranquilo. dividir algumas dúvidas aí que eu tive, perguntas, né? Acho que em dado momento você colocou ali a compra por impulso, né? E ele é um dos itens mencionados ali. E, óbvio, a farmácia vem se tornando cada vez mais um canal de conveniência por N aspectos, né? Você praticamente faz tudo ali, né? É, e a cesta, naturalmente, pode ser muito bem complementada. Agora, ao mesmo tempo em que você tem a armadilha do desconto pelo desconto, você tem a compra por impulso. Como é que a gente consegue equalizar esses dois pontos para que você consiga estimular o aumento da cesta, né? Sem se perder na rentabilidade? Cara, assim, quando a gente fala de compra por impulso, vou te dar um exemplo que a gente criou aqui no Ceará e tem funcionado muito bem. As farmácias estão vendendo brinquedo. Aí você fala, cara, que história é essa, velho? Assim, por que que uma farmácia vai vender brinquedo? Aí eu comecei a me perguntar, poxa, quantas pessoas entram na farmácia com o filho para comprar um remédio porque o filho está chorando, o filho não quer tomar o remédio? Acontece o tempo inteiro. O brinquedo, ele tem uma margem absurda e ele é uma compra por impulso da criança. O que é que a gente fez? Cara, coloca o brinquedo aqui no caminho do caixa, não precisa estar no caixa, até porque o espaço de checkout é extremamente concorrido. O brinquedo ele deixa para a farmácia uma margem ali em torno de 30, 40% de coisas assim, valor de R$ 40, 40 e poucos reais, entre 40 e 50 reais, quer dizer, uma margem relevante. E, cara, é um pouco de estudo do consumidor. É um pouco de estudo de cara. Tem uma pessoa falando no chat, o Henrique está falando no chat aqui. É estudo do consumidor. Cara, a gente vai testar. Não existe ciência exata, gente. Se eu disser para vocês que, cara, eu fiz isso aqui, será que vai funcionar em todas as farmácias? Não vai. Mas a gente precisa testar. O que eu sinto falta é da gente se propor a coisas novas. A gente só vai saber se fizer. Eu fiz o lance do brinquedo e funcionou demais. As farmácias que foram mais parceiras na época, porque existe uma resistência. Pô, vamos vender brinquedo? Cara, velho, eu não vendo brinquedo. Eu vendo remédio, eu vendo fralda, eu vendo, enfim.
suplemento. Não, vamos testar. A gente testou e a gente entendeu que existia essa nova categoria por impulso. Então, eu acho que cada farmácia tem que entender qual é o público que entra nela. Sabe, do mesmo jeito que uma vez me perguntaram, cara, o Monjá, ele é um produto de valor agregado pelo preço ou ele é um produto de destino? Aí você fica, e aí? Para mim, o papel predominante do Monjaro é um produto de destino, porque todo mundo sabe o preço do Monjaro. É um produto prescrito hoje. Cara, o cara vai na farmácia sabendo o preço do Monjaro. Se ele tiver mais caro do que qualquer outro lugar, ninguém vai comprar. Então, ele é um produto que está levando o cliente para dentro da farmácia. Então, cara, é categoria de destino. Ah, mas ele é muito caro, ele deveria ser de valor agregado. Cara, não é sobre o preço. É sobre o papel que ele desempenha dentro do teu negócio. Não sei se eu respondi isso a pergunta. Mas é um pouco disso. Ah, e a Adriana está falando aqui, de fato, os serviços farmacêuticos É. fazem total sentido. Total, cara, você já tem a loja, você já paga o aluguel, tem uma série de outras coisas. Você tem um farmacêutico. Por que que você não pode aferir pressão, enfim, vacinar, incrementar coisas de um custo fixo que você já tem, você já paga, e muitas vezes o cliente já está dentro da tua loja, comprando uma coisa para usar em outro lugar, para alguém aplicar. Então, por isso que você vê hoje muitas falas com centro de vacina. Né? Então, é um pouco de entender o consumidor. Não sei se eu respondi a pergunta, Não, acho que mas é um pouco disso. não, o caminho é esse mesmo, né? E a escuta ativa, né, do cliente, entender o que ele quer, entender o que ele precisa. E, gente, tem pesquisas que mostram, né? Óbvio, pesquisas nem sempre são um indicativo preciso da realidade, mas a gente sabe que mais de 2/3 das ocasiões de compra nas farmácias, de MIPs, inclusive, tem a orientação do farmacêutico envolvida no processo. Então, se a gente já tem esses dados que mostram como o farmacêutico, de alguma forma, é um profissional requisitado e que tem a confiança da população, faz todo sentido você usar o serviço como forma de atração. A Adriana roubou minha pergunta, mas que bom, né? Gosto dessa audiência aí que interage conosco, né? E o Henrique da Hipersaúde fez um comentário que eu acho que é bem chamativo. Ele está há 26 anos no setor, né? Até hoje tentando dominar esse assunto. Não é exclusividade sua, Henrique. A gente sabe como é desafiador esse processo, porque tem sempre as armadilhas, né, Israel? E aí eu queria entrar um pouco nisso, né? Queria que você citasse aí armadilhas muito comuns que você observa no dia a dia da farmácia e que devem ser evitadas quando o assunto é precificação. A armadilha para mim mais comum é olhar o concorrente, preço todo tempo. Cara, todo tempo, e farmácia é um segmento que é engraçado, assim, é muito resiliente o segmento, mas tem muita lógica. Eu brinco que eu vou visitar as cidades do interior aqui, numa rua tem 9 farmácias, é verdade, estou exagerando, não, tem 9 farmácias, todas de bandeira diferente e nenhuma de rede. Então, são 9 concorrentes. E aí a turma cai na armadilha de, o fulaninho tá vendendo amoxicilina X reais. Cara, a amoxicilina só vai tomar quem tiver com receita de antibiótico e doente. Não faz sentido você baixar o preço da amoxicilina. Cara, na amoxicilina, você com crise de garganta, você vai entrar na farmácia, você vai entregar a receita e você vai comprar o que tiver no fim do dia, claro, né? Estou falando de uma maneira geral. Então, eu sinto muito ímpeto em copiar a concorrência. E o segundo fator que eu também sinto muito ímpeto e que para mim é uma grande falha estratégica é de querer vender barato. Tipo assim, eu vendo, isso acontece muito. Produto X eu costumo vender por R$ 20, mas eu compro esse produto por 10. Chega um dia que eu consigo uma promoção nesse produto e vou comprar ele por 5. Cara, você deveria continuar vendendo ele por 20, ou talvez por 18, ou fazer um leve 4 pague 3. Você está dando 30% de desconto, está fazendo a 14, a 15. Mas não. O cara está comprando por 5, ele vai vender a 10. Aí na cabeça dele ele diz assim: pô, mas eu estou ganhando a mesma coisa, estou ganhando 100%. Cara, você está ganhando 100% de R$ 5. Mas você não está mais ganhando 100% de 10, de R$ 20, de R$ 10, desculpa. Então, assim,
O erro da margem percentual ele é muito claro. Todo mundo olha a margem percentual, mas margem percentual não paga a conta, né? Eu acho que isso é o principal. Quando você vai para o farma, tem muita gente focada em vender genérico similar, e tá tudo bem. Cara, o preço médio do genérico similar ele é muito mais baixo. O genérico me deixa 40% de margem. Tá bom, a tua farmácia fatura 100 mil. Quanto disso é de genérico? É 20 mil. Tá, 40% de 20 mil tá te deixando aí, cara, 16 mil reais. É isso que vai resolver a tua vida? No teu custo fixo? Ou às vezes tu tá vendendo 25 mil de dermocosmético e tá sobrando 20 mil reais. Então é um pouco disso, sabe? Eu acho que para elencar, eu acho que copiar a concorrência para mim é um erro muito clássico. Dois, qual foi o segundo item que eu falei aqui? Ponto de você não absorver, não absorver a margem, que é esse ponto que eu estou colocando aqui. E o ponto da margem percentual, de a gente se basear só na margem percentual. Cara, se você olhar, pega os dados da equipe. Ticket médio das farmácias da Abrafarma é o dobro da média do Farma. É quase 300 mil reais ticket médio, enquanto a média do Farma é 130, se eu não me engano. Cara, qual é o diferencial? Trabalha muito prescrição, trabalha muito DER e trabalha muito conveniência. São os itens de maior valor agregado. E são os itens que deixam mais dinheiro no caixa. Não deixa na DRE no percentual, mas deixa no caixa. Não sei se eu respondi também, mas. Esse é o caminho, né? Acho que é não cair em armadilhas, né? Eu acho que entender é muito interessante isso porque o seu entorno pode estar falando tudo errado, né? A concorrência pode estar fazendo errado, mas você foi lá e replicou uma estratégia, efeito manada, e não parou para pensar em uma estratégia, em parâmetros mais bem definidos, né? O Leandro, eu costumo dizer que não tem certo e errado. Você Sim, só não pode tomar uma decisão inconsciente. Cara, eu vou sacrificar a margem desse produto. Tu comprei por 10, vou vender por 9. Cara, você tem uma tentativa de estratégia por trás? Tenho, então faça. beleza, é. Tá tudo bem. Qual é o objetivo? O ponto que eu sinto é que não há objetivo muitas vezes. Se você pergunta, mas para que estamos fazendo isso? As pessoas não sabem responder. Isso Porque pode ser e uma no quarta fim quem está armadilha, né? definindo, no fim quem está definindo o preço da sua loja não é você, né? Não é. É o Exatamente. concorrente, seja. E, E cara, o consumidor define também, mas claro, desde que ele seja muito bem ouvido e com dados na mão, né? deixa eu só colocar um ponto que não tem muito a ver com preço, mas é uma armadilha que faz a gente entender muito tardiamente quando a gente está tomando decisões erradas. Que é o seguinte: uma farmácia, via de regra, ela trabalha com um fluxo de caixa negativo. O que é que isso significa? Ela recebe dos nossos produtos muito antes de nos pagar. Então, ela recebe à vista, porque ela trabalha via de regra tudo com cartão de crédito, então ou é à vista ou com 30 dias, e ela paga com 60. Dependendo da negociação, ela vai pagar mais. Ou seja, muitas vezes a gente está precificando errado, a gente está perdendo valor, mas isso não reflete no caixa no primeiro momento. Por quê? Porque como eu recebo antes, eu estou sempre recebendo dinheiro, eu só vou pagando depois. É como se eu estivesse pedalando alguma coisa. Eu só vou dar conta de que, cara, eu estou precificando errado no dia que chega para eu, no dia que eu não tirei dinheiro da empresa, chega para eu pagar as minhas contas e eu não tenho dinheiro no caixa. Você fala, pô, mas eu não fiz nenhuma retirada da empresa, o que é que está acontecendo? Aí você percebe que você está vendendo sem margem. Então, acho que isso é muito relevante. Tem uma pergunta aqui do Israel Rocha, que é Quais quais métricas. métricas você considera Desculpa, pode essenciais para falar. avaliar se uma estratégia está fortalecendo a marca e não apenas gerando vendas no curto prazo? Boa pergunta, Israel. Vamos, seu xará aí. A recompra, né? Acho que sem dúvida. A recompra é um negócio muito importante. Eu olho muito, cara. Tem muita feira de medicamento. No Ceará, então, cara, é uma feira por mês. E eu fico pensando, cara, você pegar a curva dos clientes, o cara costuma comprar 100 todo mês. Aí no mês da feira, ele compra 300, 400 e fica todo mundo comemorando. E ele fica 4 meses sem comprar.
E na feira a gente dá um desconto que nunca deu na vida e sorteia um brinde. Não faz muito sentido do ponto de vista de longo prazo, faz sentido do ponto de vista de curto prazo. Então, o que eu gosto de olhar é, ele está perguntando, as consideram essenciais para avaliar se a estratégia está fortalecendo. O que eu gosto de olhar é a recompra e o que eu gosto de olhar é o preço médio ao longo do tempo. Cara, tudo aumenta de preço. A inflação, ela corrói tudo. Como é que está a minha venda e o meu preço médio de 6 em 6 meses? Porque, cara, se de 6 em 6 meses o meu preço médio aumenta um pouco, ou está estável, não cai, e a minha venda ou aumenta em unidades, ou eu tenho pelo menos uma recompra, porque às vezes os produtos são de uso contínuo, mas são mais tardios, o uso, cara, eu estou fortalecendo a minha marca. Agora, se ao longo do tempo meu preço médio cai, ou eu tenho aquele cliente que compra uma vez um produto que deveria ter um giro relevante e não tem, cara, ele simplesmente aproveitou uma oportunidade. Eu sou cliente do produto A, mas o produto B está tão barato que eu vou comprar. Depois eu volto lá, porque compensa. Então, para mim, não dá para você fazer essa análise num curto prazo. Você tem que olhar aí 6 meses, um ano, pelo menos. Né? Do ponto de vista de indústria, você tem que olhar 5 anos, do ponto de vista de construção de marca. Muito bom. Só queria arrematar com uma pergunta aqui, mas caso alguém tenha questionamentos, pode mandando aqui no chat. Mas, Israel, tem cada vez mais, né, o fator digital, né? E as empresas, seja em marketplaces ou com e-commerces próprios, estão apostando alto nesse modelo. Claro que ele varia conforme a região, mas tem uma dicotomia, né, entre a loja física e o online, né? Ah, não, o que eu faço na loja física, eu não necessariamente tenho que replicar no online, ou como é que você vê isso em relação à precificação e como você enxerga a atuação e a percepção do varejo farmacêutico em relação a esses dois canais? Eu entendo o seguinte: o online ele não pode ser muito descasado do físico. Eu acho que o online tem a habilidade de ser mais assertivo. Porque vamos lá, vamos voltar 20 anos no tempo. Não tinha internet, não era tão difundida assim, no comecinho dos anos 2000. Cara, qual era o modelo de propaganda que a gente fazia para atingir o cliente? Acho que nessa época eu tinha 15 anos, né? Mas fui estudar sobre. Qual era o modelo que que a turma fazia? Cara, era mídia de massa, televisão, cara, jornal, e isso atingia absolutamente qualquer tipo de gente. Então você, às vezes, mirava numa mosquinha, é o ditado, né? Tô mirando numa mosquinha, mas tô usando uma bala de canhão para matar uma mosquinha. Cara, vai matar a mosquinha? Vai, mas vai ter um custo muito maior do que o que deveria. Quando eu trago para o digital, cara, o maior valor do digital para mim é ser um CRM. Por quê? Porque, cara, o cliente entrou na loja, ele comprou, ele colocou o CPF dele. Então, eu conheço os hábitos de compra do cliente. Se o cara está comprando fralda infantil, ou ele vai, ou a mulher dele vai ser gestante, ou ele vai dar de presente. Se o cara comprou fralda infantil 2 vezes seguida, ele provavelmente tem uma criança dentro de casa. Então, eu consigo, dentro de um CRM, desenhar as necessidades para essa criança dentro de casa. É aí que, para mim, entra o digital. Cara, eu tenho o e-mail, o endereço, os hábitos de consumo, a idade. Eu tenho, via de regra, faixa de renda, porque eu sei quanto o cara gasta na minha loja mensalmente. Eu consigo entender mais ou menos o perfil de compra do cliente. Eu deveria ter uma promoção para esse cliente no digital, focado no e-mail. Ó, cara, eu tô vendo que tem aqui um cupom para você. A maioria das lojas hoje fazem isso, né? As lojas, as maiores redes. Você entra lá, eles imprimem aquele cupom de desconto. Aquilo ali é um CRM físico. Eu acho que o digital pode funcionar para ter o CRM de um cliente que está em casa, que não está na loja. É assim que eu vejo que era a melhor maneira de fazer. Porque também, entrei na loja. Se o cliente já foi até a loja, será que faz sentido eu baixar ainda mais o preço para ele comprar alguma coisa? Ele não já foi lá, não é mais difícil para ele entrar na loja? Então, se ele já foi lá, ele já tem a predisposição para. Então, talvez não seja tão incremental assim, dar o desconto. Agora, o cara que está em casa, para mim, eu vou ter um exemplo, cara. Eu vivo brigando isso com todo mundo, e ninguém fez até hoje, que é o exemplo do anticoncepcional. Cara,
Toda mulher que toma anticoncepcional, toma o mesmo anticoncepcional, via de regra, no mesmo espaço de tempo. Por que que a farmácia não cria um plano de fidelidade anticoncepcional, cara? Bom, cara, você compre o anticoncepcional do ano inteiro, compre 12, divide em 10 e pague só 11. Tá dando 9% de desconto, cara. E tu amarrou a compra do ano inteiro. Tu previsibilidade de caixa, tu deu um desconto de 9%. Vamos combinar que não é um desconto. É um desconto alto, mas não é agressivo. Para você, se você fizer uma conta de dinheiro, pô, eu recebi o dinheiro agora e vou entregar o produto daqui a 12 meses, o último. Então eu penso que, respondendo a sua pergunta, o digital ele deveria complementar o físico. Mas o que eu vejo hoje é que o digital está confrontando o físico. E precisa ter uma seleção natural, cara. Não dá para uma indústria, por exemplo, querer um produto dela na gôndola de um varejista a R$ 15 e ter um marketplace vendendo o produto por 9. Essa indústria está fadada a ter problema, não tem como. Então, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Mas para mim, os canais eles se complementam, mas eu não acho que hoje a gente ainda, como varejo farma, utiliza a ferramenta digital como deveria utilizar. Muito bom. Até a Adriana fez um adendo ao seu comentário, falando que pode utilizar essa mesma ferramenta com mensagens pontuais para o cliente, relembrando a recompra, uso contínuo. Isso tem muito a ver com relacionamento, né? Com a escuta ativa, né? Que a gente comentou já, né? Muito, muito Ô, bacana. Leandro, desculpa te cortar, mas esse ponto que a Não. Adriana levantou é muito comum em farmácia de interior, cara. Se você entrar nas farmácias de interior, é difícil as bandeiras grandes serem maiores do que as farmácias pequenas da cidade. Por quê? Porque a farmácia pequena da cidade, o balconista, que geralmente é o dono da farmácia, conhece os clientes pelo nome. Então ele sabe todo dia, que todo mês ele sabe que o Leandro tem que tomar um remédio para pressão. Ele sabe que a filha do Leandro toma anticoncepcional. Ele sabe, às vezes, que tem um amigo dele que está grávido, que a mulher está grávida. Então ele não, é como se fosse um CRM ativo. Ele faz esse trabalho. Ele fica, ô, Carol, não esquece de comprar um remédio esse mês, não, hein, pô, tu não comprou teu remédio. Isso é uma coisa que a gente deveria usar a inteligência artificial e a IA para fazer, né? E o CRM para fazer. E que os donos de farmácia do interior fazem no relacionamento. Faz todo sentido. Muito bom. É isso, meu caro, né? Mais uma vez, quero te agradecer pelo prestígio e por compartilhar esses conhecimentos conosco. A audiência agradeceu, ficou, né? Ficou ativa aqui, participando, dividindo perguntas. E vamos compartilhar depois, né, esse conteúdo com todos vocês. E realmente, ó, relacionamento conta muito no interior, é onde a cidade se perdeu e continua pecando, mesmo que não seja, mesmo que não sendo feito por mensagens automáticas, né? Mas é isso, né? Eu acho que a gente fala de precificação, mas no fim a gente está falando de como você pode melhorar e tornar muito mais próxima a relação com o seu cliente, né? No fundo, a gente está falando de mais coisas, né? Mas a precificação é um gatilho fundamental aí. Meu caro, obrigado mais uma vez. Tá? Bom evento para você e obrigado a todos aí pelo prestígio também da sua audiência. Grande abraço. Falando de baixo, galera. Tchau, tchau. Valeu, querido.